O Estúdio da Beleza Neia Coiffé, o maior salão de beleza da região, sob o comando de Neia Gomes, oferece um serviço completo e de beleza com preços acessíveis. Planejado em um espaço de 270 metros quadrados, na Vila Andréa, em Ferraz de Vasconcelos. O ambiente foi projetado pensando no bem-estar de suas clientes e no seu bolso. São mais de 15 profissionais, entre cabeleireiros, manicures, podólogos, esteticistas, massagistas, maquiadoras, depiladores e muito mais. O Estúdio da Beleza Neia Coiffé, há mais de 18 anos no mercado, traz um conceito diferenciado. Oferece serviço de micropigmentação de sobrancelhas, fio a fio e realista. Colocação de cílios, unha de gel e de fibra. Massagens, drenagens e redução de medidas. Fotodepilação a laser. Colocação de prótese capilar masculina com implante não cirúrgico. Cabelos em geral e muito mais. Venha nos fazer uma visita. Estamos situados na Estrada dos Bandeirantes, 1642, na Vila Andréa, em Ferraz de Vasconcelos. Telefone 4678-2587, 4678-2587. Estúdio da Beleza Neia Coiffé, você sempre bela. Olá, para você que acompanha mais um cenário de notícias, eu sou Danilo Santos, estou aqui hoje com ele que é formado em administração de empresas, paulista, morador de Ferraz desde 1955, é o escritor Luiz Carlos Nigri. Boa tarde, Luiz, tudo bem? Rapaz, tudo bem, mas isso é muito bom, estar aqui nesse seu programa, isso é maravilhoso demais, rapaz, e ainda... Nós vamos contar a história de nossa cidade. Isso é maravilhoso demais, rapaz. Luiz, são muitos anos de Ferraz de Vasconcelos. Vamos falar um pouquinho de você primeiro. Você foi funcionário público aqui em Ferraz. Sua formação é em administração, mas como começou essa história de escritor, de escrever? Tá bom, olha. Na verdade... Escrever é um dom, tá? Então, lá para os anos de 2001, eu comecei a querer escrever. E eu falei, caramba, vou escrever sobre quê? Aí comecei a escrever muitas histórias, entre elas eu escrevi as histórias engraçadas de Sherlock e Watson. Não aquele Sherlock que passa no cinema. Sherlock é maluco. Sherlock, né? O Watson é a veia, tá? Então os dois detetives são muito engraçados. E eu fiz esse livro assim, ficou assim um sucesso, rapaz. E aí eu gostei muito. E daí eu peguei gosto por escrever livros. Escrevi muitos livros. Inclusive, eu escrevi o Crooksday. Eu escrevi aquele outro livro muito bom também, é o Davi. Conta a história do Davi, o Davi da Bíblia mesmo, o Davi da Bíblia. E eu escrevi um livro muito interessante, rapaz, você nem queira ver, 666. 666. 666. E você sabe o que é 666? É o número da besta. Isso, é a besta. 666, meu amigo, é a besta. E 665? Rapaz, é além de besta. E 665? Quase besta. E 333? Meio besta. Esse é o livro, meu amigo. É assim, livro que vende muito, viu? E eu participo muito da Bienal do Livro. Esse ano nós estaremos na Bienal do Livro, na 25ª Bienal do Livro, entre os dias 3 e 12 de agosto. E nós estaremos lá principalmente para divulgar Ferraz de Vasconcelos. Nossa meta esse ano é Ferraz de Vasconcelos. A minha história é Ferraz de Vasconcelos. A nossa história, Ferraz de Vasconcelos. Mas é um livro que vai dar muito o que falar. Esse não é o seu primeiro livro sobre Ferraz, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Eu já escrevi o 1953, que é a data que Ferraz tornou-se município, né?
já escrevi o Desenvolvimento de Ferraz, Histórias de Ferraz, e já escrevi também... Histórias da Festa da Uva. Isso! As histórias da Festa da Uva. E agora o que nós vamos contar? As novas histórias de Ferraz. Que são as novas histórias de Ferraz? São histórias atuais. São histórias de bom humor. Falamos de tudo sobre Ferraz, mas tudo mesmo. Esse livro vai ser um sucesso. Quem não tiver em casa esse livro depois de lançado, não é ferrazense, não. Não é. Mas ele conta as novas histórias, mas ele fala um pouquinho lá do passado, dos pioneiros. Lógico, meu amigo, bem lembrado. Olha, nós começamos a falar lá de 1925, quando chegaram aqui quem? A família Temporim, né? Aquele Secundino Leite. Essas pessoas tão carinhosas que vieram para esses lugares maravilhosos, que as nossas terras, né? São as nossas terras. Esses lugares são as nossas terras. E olha, Luciano Poletti. Um homem italiano que se tornou ferrazense. Só pelo jeitão dele já se tornou ferrazense. Ele trouxe as mudas das uvas e aclimatou aqui a uva Itália. E olha, deu certo. Deus abençoou tanto essa terra. Rapaz, tem gente que fala mal de Ferraz de Vasconcelos. Eu fico abismado de alguém falar mal de Ferraz de Vasconcelos. Ferraz de Vasconcelos, gente, é uma terra abençoada por Deus. Sabe o que acontece, Luiz? Eu acho assim, justamente o que falta é isso, as pessoas conhecerem a história da cidade, né? Isso! Hoje, muita gente aí mora na rua Abílio Secundino Leite, mora na Benedito Secundino Leite, estuda na escola Luciano Poletti, mas não faz ideia de quem foram essas pessoas que deram nome a esses lugares, né? E está aí uma ótima fonte de pesquisa, esses livros, para quem tem essa curiosidade, para quem quer saber. O livro do Luiz é excelente para isso. Você foi funcionário do Helmut Hans Louis Bachmann, isso, né? Não, veja bem, eu não fui funcionário do HH Louis Bachmann. A gente fala HH para não falar o nome enroscado. É complicado, né? Eu vou dizer para você. Em 1965, eu era jovenzinho, 17 anos, sabe como é que é, né? Mas eu estudava muito, né? Minha mãe dizia assim: estuda, meu filho, senão você vai carregar saco de cimento. Rapaz, você acredita que um dia caiu um saco de cimento na minha cabeça? Acredita? Acredito. Ainda bem que estava vazio, né? Então, em 1965, comecei a trabalhar na Gotthard Kaiser-Model. Foi na Gotthard. Todos aqui de Ferraz trabalhavam ou na Gotthard Kaiser-Model, ou nas indústrias Bachmann, ou era funcionário público da prefeitura. Naquela época, nós éramos chamados de cidade dormitório. Que nome feio, né? Cidade dormitório. Gente, Ferraz não é cidade dormitório. Ferraz é um exemplo de progresso. É isso. Exemplo de progresso, meu amigo. Então, eu vim trabalhar em 1970, trabalhei na prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. Concursado, tudo bonitinho, né? E em 75, daí, eu me formei contabilista, né? Porque eu sou da primeira turma da Faculdade Brás Cubas. Hoje, Universidade de Brás Cubas. Naquela época, eu entrei na primeira turma da Universidade Brás Cubas, que antes era Faculdade Brás Cubas. Tem muita história. Maravilhoso, muita história, né? Muita. Mas, que mais? Depois, eu mudei de Ferraz e tudo mais. Mas eu acompanho toda a história de Ferraz. E a história passada, poucos ainda vivem para contar a história passada. Quer ver um exemplo de uma coisa que pouca gente conhece? O quê? A história do hino de Ferraz. Muita gente não conhece nem o hino, né? A história do hino de Ferraz. Você conheceu a Dona Célia, que foi a compositora? Olha, eu vou dizer para você. Dona Célia era minha chefe
na prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. Olha, Dona Célia, uma mulher maravilhosa. E ela, no Edir do Couto Rosa, eu era aluno lá. Em 61, eu era aluno lá. Quer dizer, depois, com o passar do tempo, que eu fui ser um dos funcionários da prefeitura e ela foi minha chefe. Mas em 61, 62, ela foi minha professora de música. Olha que fantástico. Professora de música no Edir do Couto Rosa, que antes se chamava Ginásio Municipal de Ferraz de Vasconcelos. E ela cantava aquela musiquinha e fazia a gente cantar. Foi boto, senhor. Foi boto, senhor. Era muito engraçado. Olha, a gente era feliz e não sabia. E a história, no livro conta um pouquinho dessa história do hino. Conta toda essa história do hino de Ferraz, muito bem elaborado pela professora mestra. Ela não era só maestra, ela era uma mestra, uma pessoa muito boa. Quem conhecesse Dona Célia Augusta ia ficar maravilhado. Porque a maestra Célia era uma pessoa muito boa. Fantástico, Luiz. Você sempre foi ligado à política, Luiz, aqui da cidade? Não fui ligado à política. Não, embora eu fosse muito amigo do Hugo Mazuca. Muito amigo meu, Hugo Mazuca. Muito amigo meu também, o Dema. E muito amigo meu também, desde moleque, quem? Zé Biruta. Zé Biruta foi eleito primeira vez prefeito em 1992. 92. E foi, agora pouca gente sabe que ele foi vereador de 73 a 76, Sim. Inclusive foi presidente da Câmara nesse período, né? Zé Biruta é um gênio, rapaz. Aquele chapéu cobre o gênio todo. Zé Biruta é um gênio, rapaz. O Zé Biruta, hoje eu vejo muita gente que até que é nova na cidade, ou que não tem uma ligação tão grande com política, que pergunta como é que o Zé Biruta chegou numa prefeitura. Quem conhece, quem conversa pessoalmente com o Zé Biruta, sabe explicar muito bem, porque ele é uma pessoa que, assim, extremamente agradável, ele conversa muito bem, é muito inteligente, então dá para entender como é que ele foi prefeito 3 vezes da cidade. Obviamente hoje muita gente não gosta da gestão, não gosta do trabalho dele, mas enfim, como pessoa ele é fantástico, né? Sim, olha, eu que conheço ele desde moleque, nós éramos moleques, né? O Zé Biruta é uma figura. O Zé Biruta é uma figura, entendeu? Chapéu, por isso, né? ele jogava chapéu, ele usava chapéu, e ele era louco por cavalo, o cara era maluco, era biruta por cavalo, e nós nos divertíamos com ele. Ele tem esse carisma, é por isso que o Zé Biruta venceu 3 vezes as eleições. E nós contamos no livro como que ele venceu. No livro você tem uma cronologia, né? Temos uma cronologia. Fala um pouquinho dos prefeitos. Desde o primeiro prefeito, HH Luiz Baxman. Nós tivemos aí depois... o prefeito, não me lembro agora a data, mas ele, depois do Luiz Baxman, foi o Pedro Paulo Paulino. Aliás, depois do Luiz Baxman, foi o José Fares. Depois do José Fares veio quem? Pedro Paulo Paulino. Pedro Paulo Paulino. Já estou falando o nome do homem errado. Pedro Paulo Paulino, você quer saber? Ele na campanha a prefeito, ele levou uma paulada na cabeça, meu amigo. Levou uma paulada na cabeça e foi internado às pressas no hospital Dr. Osíris Florindo Coelho, meu amigo, conhecido de minha família naquela época também. Dr. Osíris. Dr. Osíris e Orestes. Dr. Orestes, para quem não sabe, hoje é o hospital regional, né? Exatamente, bem diferente daquela época. Exatamente. E depois também, eu conheci também o Hugo Mazuca, né? Meu amigo. E em 1966, o Hugo Mazuca era candidato a prefeito e ele fez uma campanha muito bonita, viu? Não é porque ele era meu amigo, mas ele fez uma campanha muito bonita.
E ele trouxe uma personalidade. Na época, era um cantor. E era Vicente Celestino. Vicente Celestino. Talvez você não se lembre dele. Mas Vicente Celestino cantava aquela música, muito sucesso na época, ó. Tornei-me um ébrio e na bebida busco me esquecer aquela ingrata. Mas era muito engraçado. Ganhou a eleição fácil. Olha que maravilha. Naquela época podia, hoje não pode mais, né? Não. Trazer artistas, mas não naquela pode. época era muito comum, né? Os showmícios, né? Showmício. Eu posso contar para você? Showmício. Ó, 1960, campanha para presidente. E quem veio em Ferraz? Jânio Quadros. Gênio Quadros. Um grande gênio. Deveria ser Gênio Quadros e não Jânio. Gênio Quadros. Jânio Quadros. Um homem muito bom na política. Ele tinha uma vassourinha assim que a gente punha na lapela. Varre, vassourinha. E olha, o homem veio aqui. E no dia do comício, eu era moleque, né? Sabe como é que é moleque? E tava aquele caminhão para fazer o comício. Antes dele subir, tava lá um showmício. E eu levantei a lona atrás do caminhão. Sabe quem tava lá? Jânio Quadros. Comendo um lanche pão com mortadela. Muito engraçado. Mas também outro dia, na campanha presidencial, veio também quem? Adhemar de Barros. Adhemar de Barros, o que ele fez para agradar a molecada? Que eu era moleque, né? Pagou sorvete para todo mundo, aonde? No quiosque. O quiosque é ao lado da estação, que era ao lado da estação, o quiosque. Acabou com o sorvete do Tácito Zanqueta. Foi muito engraçado. É muita história. Muita história. Até o Silvio Santos veio aqui em Ferraz. O Silvio Santos veio em Ferraz. Tinha um circo. Aqui em Ferraz, onde é o Bradesco hoje, era um terreno enorme. E ali se instalavam parques e circos. E um dia, naquela época, acho que 1963, 64, não me lembro a data, veio quem? Rapaz, nada mais, nada menos do que a Caravana do Peru que Fala. Silvio Santos não era conhecido como Silvio Santos? A Caravana do Peru que Fala. Porque ele tinha, assim, um rosto meio avermelhado e a turma chamava ele de Peru que Fala. Mas eu não gostava muito também. E a gente acabou conhecendo ele porque foi no circo, né? Como eu era moleque, gente, eu passei por baixo da lona, né? Foi isso. Mas o Silvio Santos esteve em Ferraz. Ninguém imaginava que ele ia se transformar no Silvio Santos. Isso, o Silvio Santos de hoje, essa pessoa maravilhosa. Mas olha, não acredito que exista no Brasil alguém que não goste de Silvio Santos. Silvio Santos é uma pessoa humilde, maravilhosa, rica, sim, mas é uma pessoa humilde, trata todo mundo com atenção. O que eu acho fantástico do Silvio Santos é que ele não nasceu em berço de ouro. Não! Ele construiu a riqueza isso. dele. Então ele vendia canetinha lá na Praça da Candelária, no Rio de Janeiro. Vendia canetinha. É uma coisa assim muito, mas muito humilde também, muito mesmo. Mas olha, francamente, quando houve a festa da uva, né? Veja bem, a primeira festa da uva, você não me perguntou, mas desculpe, eu já me lembrei. Pode ficar à vontade. A primeira festa da uva aconteceu em fevereiro de 1962. E naquela época, rapaz, como fez sucesso Ferraz, tinha um programa na televisão chamado Almoço com as Estrelas. Eu estava lá no programa Almoço com as Estrelas, 1962, e lá apresentava-se Ayrton Rodrigues e Lolita Rodrigues. Um programa gostoso de assistir todo sábado. E era ao vivo. E eu estava lá. E sabe o que aconteceu? Fomos divulgar a primeira festa da uva. Arrasou. Primeira festa da uva, nossa, Ferraz saiu até no The Times.
até do The New York Times. Ferraz é uma terra boa. Como eu digo e repito, Ferraz é uma terra abençoada, gente. Fantástico. Não vamos contar todo o livro aqui. Não, essa parte eu não estou contando. Essa parte aí eu não estou contando no livro. Mas assim, você não tem só as histórias antigas. É claro, as histórias antigas, tem fotos no livro também, tem... Não, nós não pretendemos fazer o livro com fotos, inicialmente. A não ser que eu tenha alguma publicidade ou alguém que patrocine, aí nós fazemos um livro com fotos, porque livro colorido é muito caro. Muito caro. Muito caro. E nós queremos fazer muitos livros, muitos volumes, né? A edição desse livro, é você que vai fazer a edição desse livro mesmo? Isso, eu vou fazer a edição desse livro. Eu tenho uma editora chamada E-Booking Edições. Então eu vou fazer a edição do livro e vou mandar para uma editora profissional de São Paulo imprimir o livro para nós. Perfeito. Perfeito. E ele conta muitas histórias antigas, então para quem quer conhecer as origens da cidade, enfim, quem tem essa curiosidade é perfeito. Mas tem algumas histórias mais recentes também, que são bem curiosas. O Gugu, por exemplo. Gugu? Rapaz, não te conto. Vou contar, vai. O Gugu, aconteceu o seguinte... Apareceu uma imagem num vidro de uma janela. Rapaz, eu não sei como isso aconteceu. E o Gugu veio com a reportagem naquela época. Veio aquele helicóptero do comandante Hamilton, que todo mundo conhece. Todos nós conhecemos. Comandante Hamilton! Todos conhecemos, né? Sim. Dos programas de televisão. Pois é, ele trouxe o Gugu. E o Gugu veio mostrar para todo o Brasil a imagem da santa na janela. Não que fosse uma imagem que parecesse com uma santa, mas sabe como é que é a idolatria, né? Rapaz, mas milhares e milhares de pessoas estavam aqui. E eu não vou contar como foi a história, porque foi uma história muito engraçada que o do Gugu fez, mas essa parte vai fazer muito sucesso no livro. Como foi a apresentação do Gugu? Muito sucesso. Eu lembro desse fato. Na época eu era criança. Você era criança, rapaz, e ninguém percebeu, hein? Mas eu lembro que Ferraz ficou conhecido, veio gente do Brasil inteiro para Ferraz para ver essa santa. Gente. A rua que foi aqui no Castelo, Jardim Castelo. Foi, aí em cima, Ninguém entrava na rua, começou-se a criar centros comerciais ali, alternativos. Rapaz, né? De repente, Ferraz tornou-se assim, mais uma vez, notícia nacional. Notícia nacional. Notícia nacional. Aí você fala um pouquinho da história do Lula aqui em Ferraz também. Pois é, isso foi agora em outubro passado, né? Em outubro de 2016. Não, outubro de 2017, desculpe. Agora em outubro de 2017, o Lula veio para Ferraz e ele estava fazendo mesmo várias apresentações e falando para o povo brasileiro, e ele visitava muitas cidades. E ele veio aqui para Ferraz também e fez um discurso para os ferrazenses lá na Montreal, o clube, né? Montreal, né? E aí ele falou da sua proposta, falou de tudo que ele imagina que ele não tem culpa de nada, não se sabe nem por que ele estava sendo acusado. Mas ele fez um discurso muito bonito. E esse discurso eu tenho ele gravado. E o que eu fiz? Transcrevi para o livro. Todos vocês vão poder ver na íntegra o que o Lula falou. Vão poder. Sempre que a gente fala de política, né? Hoje no Brasil existe essa polarização, essa coisa desse antagonismo e tal. Mas não deixa de ser, concorde você ou não, goste do Lula ou não, mas não deixa de fazer parte da história da cidade. É um ex-presidente da República, um dos mais populares, foi presidente por 2 vezes. Sem dúvida. E esteve na cidade, então acho que é uma história que precisa ser registrada, inclusive nós estávamos lá para entrar, eu estive lá, o Cabral que está aqui com a gente também estava lá, então a gente fez esse registro.
E o livro, ter essa história é fantástico. Fantástica. Você sabe que o Cabral está aqui conosco desde 1500, né? Mas então, meu amigo, olha, na verdade, a minha opinião é a seguinte. Se o Lula tem culpa ou não, não é problema dos brasileiros. Eu creio que ele vai até se sair bem nessa. Mas não conseguiram ainda provar que o Lula era dono daquele triplex e também não conseguiram provar que ele era dono lá do sítio. Mas isso, como é coisa jurídica e política, a gente não fica comentando. Mas eu creio que o Lula não é assim, como vamos assim dizer, como o diabo está pintando. Eu creio que não. Eu creio que o Lula é uma pessoa boa, tá? Talvez até ele foi injustiçado e está aí nessa prisão. Mas eu não creio que ele vai ficar por muito tempo. Além do Gugu, do Lula, tivemos outros famosos aqui. Você cita no livro Carlos Gonzaga. Rapaz, Carlos Gonzaga, como é que foi essa história? Ele era um cantor da juventude, da Jovem Guarda. 1960, rapaz, o homem, ele cantava aquela música muito sucesso, Diana, que era em inglês, Diana. Mas o Carlos Gonzaga era um artista completo. E ele veio uma vez com o pessoal do Barros de Alencar. Vieram aqui no Cine Brasil, que hoje não é mais o Cine Brasil, né? Vieram naquela caravana do Barros de Alencar, que tinha um programa de muito sucesso na rádio. Não sei se você chegou a conhecer Barros de Alencar. Um homem, um apresentador. Olha, ele era querido pelo povo brasileiro. Eu conheci ele pessoalmente, Barros de Alencar. Uma pessoa muito boa, um grande apresentador. E olha, ele trouxe em sua caravana, além de outros e outros artistas, Deno e Dino, né? E outros que eu não me recordo agora, rapaz, trouxe esse cantor Carlos Gonzaga. E o Carlos Gonzaga morou em Ferraz de Vasconcelos por uns tempos. Morou com a família dele, em Ferraz de Vasconcelos. Isso é maravilhoso demais. Mais uma vez eu digo, Ferraz de Vasconcelos é uma terra abençoada por Deus. Eu acho que faltam pessoas assim, Luiz, como você, que tem orgulho da história da cidade e que mantém viva a história da cidade. Porque hoje, acho que isso precisa. As nossas origens a gente não pode... o pessoal não sabe nem cantar o hino. Acho que a grande maioria não sabe cantar o hino. Bom, enfim, mas acredito que esse seu livro vai contribuir muito com isso. E quem quiser, esse livro ele vai ser lançado na Bienal, né? Na Bienal do Livro. Nós estaremos lá entre 3 de agosto e 12 de agosto, que é a Bienal do Livro. Hoje é a 5ª Bienal do Livro que eu participo. Eu participei das Bienais do Livro de 2010, 12, 14, 16 e agora 18. É a 5ª Bienal do Livro. Tem a história do Luiz Carlos Nigri no livro também ou não? Tem que ter. Tem. Faz parte. Tem a história do Luiz Carlos Nigri, uma pessoa que ama demais Ferraz de Vasconcelos. Como eu digo, terra abençoada. Ferraz de Vasconcelos não é terra de cidade dormitório, é terra de progresso. Quem é de Ferraz ou veio a Ferraz, não quer ir embora de Ferraz, não quer. Ferraz é um berço, pode ter certeza. E a minha história também vai estar no livro. Eu não vou contar agora, né? Não. Perfeito, Luiz. Luiz, e quem quiser comprar o livro... Esse ainda não, esse a partir da Bienal, mas os outros livros já publicados, as histórias de Ferraz, o 1953, como é que a pessoa faz para comprar esse livro? Pode, entra no meu e-mail. Aí é só por e-mail, tá bom? Porque o livro, ele tá comigo, minha editora, tá? Eu vou fazer o seguinte, então a gente vai colocar aqui, dá para colocar aqui, né, Cabral, aqui embaixo, aqui o e-mail do Luiz Carlos Nigri, para você que quer comprar o livro, os livros do Luiz Carlos Nigri, ou quiser contribuir muitos também, livros. Mandar alguma história. Pode mandar história para mim. De repente tem alguma história de Ferraz que eu não saiba. Com certeza. Com certeza. Você quer que eu diga o e-mail ou vai pôr vai pôr no ar? Vai pôr? Pode falar. Olha, só que o meu e-mail é Luiz com S. Luiz com S. Luiz
carlosnigri@yahoo.com.br. Perfeito, Luiz. Maravilha. Luiz, se algum empresário da cidade quiser contribuir com o seu livro também, quiser estar ali no livro, fazer a publicidade e colocar a imagem dele, registrar, né, o nome da empresa dele nas novas histórias de Ferraz, ele pode também. Pode, olha, inclusive nós precisamos disso. Porque Novas Histórias de Ferraz também é para os comerciantes e empresários participarem. Se eu tiver muitos comerciantes, empresários, prestadores de serviços, como minhas parcerias, o livro pode ser editado milhares e milhares. Porque o nosso intuito não é só vender o livro. Quando chegar em dezembro, nós queremos fazer metade desse valor do livro, nós queremos contribuir para o quê? O Natal das crianças pobres. Eu tenho muita coisa para fazer em favor de criança pobre. Criança é criança, não é mesmo? Então, gente, vamos colaborar. Se nós tivermos vários empresários nos procurando por esse e-mail que eu disse, nós vamos pessoalmente lá para conversar sobre o livro e contratar a publicidade, a parceria que esse empresário precisar. Luiz, o livro ele fala sobre esporte, ele fala sobre cultura, vários temas sobre Ferraz. Vou dar uma passada numa história que eu achei interessante, a maioria das pessoas conhece, bem conhecido. Ricardo Blah foi morador de Ferraz? Nasceu em Ferraz. Meu amigo, há muitos anos. E na época de 60, ele ia para Mogi das Cruzes fazer aulas de teatro. Ele teve curso de teatro. Ricardo Barbosa Blatt. O irmão dele trabalhou na Baxman. O irmão do Ricardo Blatt. Ele era o Rui Barbosa Blatt. Estudou comigo no Edir do Couto Rosa. Bem antigo, né? 1961. Fantástico. E o Rui Barbosa Blatt, irmão do Ricardo Blatt, trabalhava na Baxman. E o Ricardo Blatt, ele fez teatro e se deu muito bem. Inclusive, as pessoas conhecem o Ricardo Blatt porque ele é um ator global. Né? Ele fez o Carandiru, aquele filme. Ele fez aquele filme Parada 174. Daquele ônibus que foi atacado, meu Deus, Janeiro, né? Ele fez, então, o Fina Estampa, novela na Globo. Ele fez muitas novelas e está aí nessa novela atual, também trabalhando em novela. O Ricardo Blatt, ele é ferrazense, gente, e ele tem orgulho de ser ferrazense. Afinal, ser ferrazense é uma dádiva. Eu não perguntei isso para você, nem sei, estou perguntando, não sei realmente. O livro ele comenta do Nelsinho também ou não? Qual o Nelsinho? Eu sou São Paulino. Né? Ai, meu Deus, ele é São Paulino. Ai. O que eu faço com esse meu amigo? Que foi jogador de São Paulo, que foi... Que jogou no Japão. Falamos, quando nós nos referimos ao Quelé, nós falamos de tudo sobre futebol de Ferraz. Falamos do Marcílio Guerra, contamos a história desse Nelsinho, contamos a história de grandes craques ferrazenses que foram muito bons de bola. Gente, o livro fala disso, nós até tínhamos esquecido. Rapaz, você falou Nelsinho, olha aí, olha a minha mente. Também com 70 anos de idade, 70 anos, não posso conseguir lembrar de tudo. Mas muito bem lembrado pelo meu amigo aqui. Nós falamos tudo sobre a história do futebol ferrazense, inclusive do Quelé, Clemente Bellarmino, um homem dedicado somente ao futebol ferrazense. Creiam vocês, gente. Quelé, Clemente Bellarmino, meu amigo também, foi meu amigo também, trabalhava na divulgadora do seu J. Almeida, meu amigo também.
J. Almeida, um homem que, olha, fez a divulgadora de Ferraz de Vasconcelos, um homem que trouxe para vocês a figura de quem? Quelé. Um homem que falava de esporte, só vivia de esporte. Quelé que dá nome a um dos equipamentos hoje da Secretaria de Esportes, né? E eu conheci também pessoalmente, eu nunca fui bom de bola, nunca joguei bola, pra falar a verdade, mas eu tinha amigos que jogavam no ginásio aqui, no ginásio aqui do centro e né, treinavam com ele. Meu Deus, olha, na época do Edir do Couto Rosa, nós jogávamos futebol de salão. E olha, eu era goleiro, rapaz, quanta bolada eu levei. Aí tinha um molequinho atrás do gol que falava assim, esse goleiro é uma parede. Não passava nada. Mas é por causa do meu tamanho, não é que eu era bom. Não passava nada. Assim, acho que eu vou encerrar a entrevista aqui, porque o vídeo vai ficar muito longo, ninguém vai querer assistir, mas a gente vai ficar batendo um papo aqui, porque é interessante. Se deixar... O vídeo dura 2 horas aqui. Ah, dura mesmo, dura mesmo. É muito interessante, tem muita história. E eu sou apaixonado por história, principalmente a história de Ferraz. Eu não posso passar por uma rua, ver um nome ali, que eu quero saber por que aquele nome está ali. Exatamente. Né? E isso acho que nos mantém vivos é saber de onde viemos. Né? Eu Sim, acho que isso é muito importante. Isso é muito bom. Então, queria finalizar aqui que você desse um recado para aqueles que estão nos assistindo aqui com relação ao seu livro. Faça o convite para que leiam. Olha, gente, eu sou um homem muito humilde. Não estou aqui para ganhar dinheiro. Eu gosto de escrever histórias. Eu gosto de escrever livros. Eu me divirto escrevendo livro. Eu sou contabilista, sabe? Trabalho em contabilidade. Mas escrever livro é a minha paixão. E olha, esse livro vocês vão gostar demais. E olha, aquele que não lê esse livro vai ser uma pessoa triste. Vai ser triste. Não lê o livro de Ferraz? O ferrazense que não lê o livro de Ferraz? Novas histórias de Ferraz? Francamente, vai ser uma pessoa triste. Mas lendo o livro de Ferraz vai falar, Ferraz é realmente uma terra maravilhosa. Eu tenho certeza. Perfeito. E esse foi o Luiz Carlos Nigri. Eu sou o Danilo Santos para mais um Cenário de Notícias. Você que gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, de compartilhar, marque os seus amigos e não esqueça de comprar o livro também do Luiz para conhecer as histórias de Ferraz. Ficamos por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo.